Jonathan perderam a sua mãe, os irmãos sabem através do grupo. Então, que nas orações dos santos vocês intercedam pela família enlutada, tá bem? Pai, é em nome de Jesus que nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és Senhor de todas as coisas, sabedor de tudo aquilo que acontece. Por isso não há nada, Senhor amado, que possa estar escondido diante de Ti, Senhor, porque o Senhor é o sabedor de todas as coisas, Pai bendito e eterno, e é no nome de Jesus que nós estamos reunidos, Senhor amado, para Ti, Senhor, entregar um culto racional, um culto de gratidão, Senhor, porque nós temos razões para Te agradecer, Senhor amado. Tu és, Senhor amado, aquele que ama a nossa alma, Tu és, Senhor querido, aquele que vive, Senhor amado, em nossos corações, e nós só estamos vivos, Senhor amado, por causa da Tua benevolência, Pai querido, e é nesta condição, Senhor, que nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Pai, nós bem sabemos, Senhor amado, que o Senhor abomina o pecado, por isso nós queremos Te pedir perdão, Senhor, das nossas falhas, das nossas iniquidades, daquilo que nós temos feito, falado ou pensado que não é do Teu agrado, para que perdoados por Ti, Senhor amado, possamos achar graça diante dos Teus olhos e ter as nossas orações respondidas. Tu sabes, Senhor amado, como somos carentes de ouvir a Tua palavra, de ouvir, Senhor amado, a Tua voz. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Por isso, Senhor amado, nós Te pedimos, Senhor, venha ter conosco, Senhor amado, e abre as janelas dos céus. Tu sabes, Senhor amado, a real necessidade do Teu povo, o que cada coração pleiteia diante da Tua presença. Por isso, Senhor amado, nós Te pedimos, Senhor, receba a adoração da Tua igreja, Senhor, manifesta o Teu poder, ó Pai, e nós juntos, Senhor amado, nós intercedemos, Senhor, pela família, Senhor amado, dos nossos irmãos enlutados, Senhor. Nós sabemos, Senhor amado, o quanto é, Senhor, doloroso o rompimento, mas para o Senhor, aqueles que partem, Senhor amado, chega diante de Ti, Senhor amado, com grande alegria, mas nós que estamos aqui, Senhor, somos dependentes do Teu consolo. Então nós Te pedimos, Senhor, visita o Jonathan, a sua família, Senhor amado, todos os irmãos, Senhor, a Jacira, Pai querido, os netos, Senhor, traga o consolo e a paz, Senhor amado, para a família enlutada. Pai santo e eterno, nós, em nome de Jesus, nos reunimos nesta noite, Senhor, para Te adorar. Fica conosco, Senhor, é o que Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos adorar a Jesus com os hinos da harpa. Hino de número 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e amor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa
que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu tirei ao fim esta vida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Também o hino de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus
Jesus virá. Terás em breve as dores findas do dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, a minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Vamos adorar a Jesus. Vou pedir que você se coloque de pé. Vamos levantar um momento de adoração. Convidar aqui o restante da galera. Correu na quarta-feira, eu sei que você correu também para chegar até aqui. Mas o Senhor é fiel e te permitiu mais uma vez estar na casa dele. E é sempre um prazer, porque nós nunca sabemos quando vai ser o nosso último momento aqui. Mas o Senhor, Ele prepara para nós cada dia uma oportunidade diferente. É por isso que a Bíblia fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. A gente nunca vive de uma misericórdia antiga, é sempre uma misericórdia nova. Ontem houve uma misericórdia, hoje houve uma nova para você, e com certeza amanhã haverá mais uma. Então eu quero te convidar nessa noite a adorar ao Senhor por todas as chances que Ele nos dá. De nos levantar, de viver para adorar a Ele e para servir ao seu propósito. Não existe Deus maior na terra, no céu, debaixo da terra. E graças a Deus nós servimos esse Deus poderoso. A Ele toda a nossa devoção, a Ele todo o nosso coração, toda a nossa adoração, todo o nosso sentimento, toda a nossa vida, todo o nosso ar, todos os motivos que nós temos, sejam sempre entregues ao nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Pode ficar melhor, cante conosco isso. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande. Te exaltamos como nosso Deus. Mais uma vez, não há
Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Essa é a nossa verdade. Não há Deus melhor. Não há ninguém como tu, Jesus. Não há Deus grande, imenso, Criador do universo, como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Sabe, irmãos, é simples. Quando nós somos confrontados a respeito das nossas atitudes, é só pensar: isso está gerando louvor e adoração para o nosso Deus? Essa é a nossa baliza, esse é o nosso equilíbrio, a nossa balança. Que todas as nossas ações sejam para o louvor e glória do nome de Jesus. Que todas as nossas ações, os nossos pensamentos sejam para o seu louvor. É para isso que fomos criados. A Ele a nossa adoração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei
conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que nele há. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas grandes obras, pois por tuas mãos foram criados céu e mar e todo ser que nele há. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A ti seja a honra e o louvor para sempre. É para isso que nós existimos, Senhor, para a tua honra e glória. Ah, Senhor, que toda a vaidade do nosso coração seja colocada por terra, Pai, porque nós existimos para te adorar. Esse é o propósito, Senhor, das nossas vidas. Engrandecer o teu nome, testemunhar as tuas obras e dizer quão grande o Senhor é. Quão magnífico, quão inexplicável são as tuas benfeituras. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas todas as coisas. Que Deus grandioso o Senhor é. Toda terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois
pois tu és o Deus do haja. Toda Deus celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Aplauda o nome de Jesus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 1. Salmos de número 1. São 6 versos. A igreja encontrou? Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Podeis assentar em nome de Jesus. Esse Salmo 1 é o prólogo do livro dos Salmos, né? Nós temos 150 salmos, e ele traz a introdução de todo o livro, que vai falar de 4 temas basicamente. Primeiro, da pessoa bendita de Deus, o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Segundo, de Cristo, salmos messiânicos. Mas ele também, esse livro, trata de 2 pontos importantíssimos, que é a vida do ímpio e a vida do justo. Então, os salmos de número 1, ele traz esse prólogo de todo o livro. Se nós olharmos para os salmos de número 2, a gente vai observar com muita semelhança algumas palavras, porque os salmos de número 2, ele é o mais utilizado no Novo Testamento. São 18 vezes citados por Jesus, pelo apóstolo Paulo, e os outros discípulos citam os salmos de número 2. E os salmos de número 1 tem como objetivo maior mostrar ao cristão o caminho da verdadeira felicidade. Ele, na verdade, se torna então o portal de entrada para todo o livro dos Salmos, mostrando que para o ímpio já existe uma situação e para o justo também. E aí, como Josué vai nos ensinar, né? Escolhe, pois, o caminho da salvação. Essa é a temática deste salmo, que vai nos trazer a questão da vida, porque o salmista, inspirado por Deus, ele vai começar mostrando o que é a verdadeira felicidade. Bem-aventurado o homem. Ele não simplesmente traz a questão de feliz quem não anda segundo o conselho dos ímpios.
mas ele vai levar para o superlativo, ele vai trazer uma condição maior do que o entendimento, ele vai dizer, muito feliz. E aí nós vamos lembrar as palavras do Senhor Jesus no sermão das bem-aventuranças, que por diversas vezes ele vai citar desta forma, muito feliz os que choram, porque serão consolados. Muito feliz aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. E o salmista aqui, carregado pelo mesmo Espírito, ele vai dizer, bem-aventurado, muito feliz é quem não anda segundo o conselho dos ímpios. E eu vindo para cá, depois que o pastor Moisés me trouxe essa incumbência, né, no coração fervendo, lembrando que ontem nós tivemos um culto de homens, coisa maravilhosa. O pastor que ministrou a mensagem, ele trouxe ali a mensagem acerca do Davi lutando com Golias, mas ele teve uma sabedoria divina para mostrar como o homem deve se comportar nos dias de hoje, ter desejo de vencer. E ali, depois que terminou o culto, estava com o pastor Toninho, o pastor Anderson contando que ele bateu o carro dele ali, teve um acidente, ele saiu do carro pedindo desculpa, aí o motorista falou assim, eu conheço o senhor é pregador, o senhor já foi na minha igreja. E aí nós lembramos que há uns meses atrás, pastor Toninho e eu, a gente entrou numa agência da igreja, né, da conta da igreja, para resolver uma questão. E a gente foi subindo as escadas, de repente alguém lá do fundo, não se importando se a agência bancária estava cheia ou não, ele falou, o senhor é o pastor Toninho? Aí o pastor abaixou, sou eu. O senhor me ajudou, o senhor pôs os meus dentes, né? E ali a gente vai vendo, meus amados irmãos, o testemunho de quem não se assenta na roda dos escarnecedores, nem aceita o conselho dos ímpios. É nas palavras do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, que ele vai declarar com muito mais ênfase, com muito mais força essa condição, quando ele vai dizer assim, olha, aquilo que aqueles lá fora fazem ou praticam, para vocês não é digno nem de pensar. Depois vocês leem em casa lá, Efésios capítulo 5. O texto para o casal. E aqui nós vamos observando, meus amados irmãos, que esta é a verdadeira felicidade do homem, da mulher que procura meditar na lei do Senhor. Nós vamos observar então que o caminho que leva à verdadeira alegria também qual é o caminho que leva à ruína. Nós vamos observar essa questão juntos aqui. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O justo, ele não é identificado apenas por aquilo que ele faz. Por aquilo que ele faz, ele é observado. Mas ele também é identificado por aquilo que ele não faz. E o salmista deixa isso muito claro. Que não fazer, fugir de algumas coisas, traz vida. A minha esposa Simone costuma dizer para algumas pessoas, principalmente para os seus pacientes, ela vai dizer assim, olha, não salva vidas. E a gente vai observando que a gente fala muito mais não para os nossos filhos do que sim, porque essa é a temática. Quem ama, cuida. E nós vamos observar essa questão. Veja, meus amados irmãos, o quão é importante nós observarmos que não se trata apenas de deixar ou de fazer o bem, mas é também de fugir das coisas que podem aparentar o mal. Alguém disse certa feita que um homem muito rico pegou e precisava de um novo motorista. E aí veio as entrevistas e sobraram 3 grandes motoristas para dirigir para ele. E ali na entrevista, ele observando a pessoa que estava entrevistando os motoristas, e aí vem a pergunta capciosa. Numa pista com um abismo do lado, você sendo
exímio motorista, qual a distância adequada de segurança que você acredita ser boa? Aí a pessoa se encheu e falou: um metro para mim é o suficiente. Aí veio o segundo. E você, qual é a distância que você pode dirigir ao lado de um abismo? Eu consigo com 30 centímetros, eu dirijo muito bem. Mas aí vem o terceiro, recebe a mesma pergunta, só que diferente dos outros, a resposta dele é: o mais longe possível. Meus amados irmãos, o que o salmista cheio do Espírito Santo está tentando nos ensinar é exatamente isso. Bem-aventurado é o homem, a mulher que não anda no conselho dos ímpios. Porque se nós observarmos, nós estamos rodeados, de tempos em tempos acontece alguma coisa. É alguém que vem cheio de algo, trazendo para nós, e quando a gente menos espera, vem a pergunta, vem o engodo. Mas aquele que é espiritual precisa discernir as coisas espirituais. Então nós vamos observar, meus queridos irmãos, que a verdadeira bênção não vem somente da quantidade de bens, mas da profundidade da comunhão com Deus. Porque é aqui que o salmista está nos ensinando, porque ter satisfação na lei do Senhor é algo que ultrapassa aquele momento das necessidades, porque muitas das vezes a gente busca o Senhor pelas nossas necessidades, a gente busca o Senhor porque tem que ensinar na escola dominical, a gente busca o Senhor porque tem que ministrar o louvor, a gente busca o Senhor porque tem que servir alguém, a gente busca o Senhor por causa das nossas necessidades emergentes. Mas o salmista vai dizer o seguinte, que nós vamos nos tornar bem-aventurados quando buscarmos ao Senhor por causa da sua presença. Louvado seja seu santo nome, porque é isso que realmente vale. O caminho do justo é um caminho de separação que traz frutificação. O salmista vai dizendo assim: não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que há uma progressão: andar, deter-se e assentar-se. Ele parece que está vendo a derrocada de quem anda desapercebido. Ele começa andando, daqui a pouco está parando e daqui a pouco está sentando. Isso então mostra para nós que as pessoas não caem do dia para a noite. Isso mostra para nós que um culto como esse é o Senhor nos orientando e nos alertando, pegando nos nossos colarinhos e dizendo: é com você que eu estou falando. Igreja Santa do Senhor, é com você que eu estou falando. Eu vos trouxe aqui para dizer exatamente isso. Bem-aventurado vocês serão quando não se assentarem na roda dos escarnecedores. Amém? Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, decide se separar das influências. Não se alimenta dos conselhos mundanos, porque já tem uma fonte melhor, que é a palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É o que nós já falamos, quando a gente consegue ultrapassar o estágio somente das nossas necessidades, e agora nós estamos num momento de comunhão com Deus, de desejo de conhecer ao Senhor. Você já encontrou alguém, os casados principalmente, nós que já vivemos essa experiência, podemos dizer a vontade de ligar, de estar falando. Eu lembro quando eu comecei a namorar com a Simone, a minha sogra falava: mas filha, você não para de falar com o Herone, depois vai chegar o final de semana, não tem assunto, vocês precisam dormir, que amanhã tem que trabalhar. E a conversa parece que não tinha fim, porque era uma delícia ficar conversando. Assim precisa ser a nossa motivação com Deus, meus amados.
como quem está enamorado. Não é à toa que a palavra nos ensina que Ele é amante das nossas almas. Igreja, se tem alguém que deseja relacionamento conosco, é o nosso Pai das luzes, louvado seja Deus. Ele nos ama, Ele quer conversar, Ele quer saber como foi o nosso dia, aquilo que nós temos para falar com Ele, abrir o nosso coração, não somente mostrar a nossa capa, porque tudo aquilo que nós temos de bom foi Ele que nos deu. Ele quer saber se a gente tem intimidade suficiente, se a gente já aprendeu o suficiente para entregar quem realmente nós somos diante dele. A Bíblia vai nos ensinar duas coisas. Primeiro, se a gente só fizer o que ele pediu, nós somos servos inúteis. E segundo, nós somos do pó da terra, mas é desse pó que ele fez um vaso especial, da qual ele te chama pelo nome e colocou algo ainda mais especial em você, porque naquele grande dia ele te chamará: vinde bendito de meu Pai, e herdar por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde antes da fundação do mundo. Então, meus amados irmãos, vale a pena a gente fugir desses negócios, vale a pena a gente se esconder, a gente virar o caminho e preferir a Deus do que as coisas que o mundo nos oferece, ainda que elas sejam apaixonantes para a nossa alma, para o nosso ser. Eu quero te dizer, Deus tem mais, Deus tem melhor, Deus tem tudo para aquilo que a gente precisa. Louvado seja Deus. Por isso que o caminho dos ímpios, ele está escancarado aqui. O que vai acontecer com eles? Que Deus nos guarde, porque os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Enquanto o justo se torna uma árvore firme, frutífera, o ímpio, ele é leve como uma palha, sem raiz, sem direção, facilmente levado por qualquer vento de doutrina. No juízo, o ímpio não permanecerá, sua aparente prosperidade é temporária e ilusória. Olha, meus amados irmãos, o quanto isso é forte, porque lá o Senhor Jesus, ele não tem nenhuma preocupação. Ele vai falar de Satanás como uma serpente, ele vai dizer que é o pai da mentira. Mas ao dinheiro, Jesus equipara a Senhor. Olha como isso é revelador. O inimigo das nossas almas, Jesus não dá nem trela para ele, porque ele já venceu pela palavra. Mas ele vai dizer que ninguém serve a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao dinheiro. Ele põe no mesmo patamar, para que o homem entenda o perigo que é. Aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. E isso tem que fazer a gente refletir, meus amados, porque às vezes a gente vai se enveredando num caminho, desejos e desejos e desejos, e parece que não sacia mais. É como o escritor de Provérbios vai dizer, que há três coisas: a sanguessuga, a saber, dá e a morte, que nunca se fartam. Assim também é o coração daquele que se apega com as coisas deste mundo, que tem uma coisa, já não é mais suficiente, daqui a pouco quer mais e mais e mais, e quando vê, já passou. E o tempo é breve, como já foi cantado aqui nesta noite. E a vida do homem, ela passa, mas o Senhor é eterno. Que nós possamos viver a verdade do Evangelho, meus queridos irmãos, porque existe um contraste muito grande. Enquanto o justo tem a sua árvore com raiz profunda, o ímpio é palha leve, sem firmeza, sem direção. Hoje está aqui, mas amanhã o vento leva para longe. Muitos olham para o mundo e pensam, mas os ímpios prosperam. E talvez seja esse o grande conflito da geração desse tempo. Da prosperidade imediata, tem tudo o que querem, mas o salmista nos lembra que o sucesso sem Deus, ele é vazio, não serve para nada.
A prosperidade sem propósito é como um castelo de areia. É bonito por fora, mas depois do vento, tudo se acaba, depois da primeira onda. E na verdade, quando chega a água do mar ali na areia da praia, nem é uma onda, né? Não sei nem o nome que dá ali, marola, ou simplesmente a chegada da água e já destrói aquele castelo que foi feito com tanto carinho, só que não serve para nada. Assim é a vida do homem, da mulher sem Deus. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, no resultado final. Olha só, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós vamos observar mais uma vez aqui, que conhecer fala de relacionamento. E se Deus tem relacionamento, Deus tem aprovação. Porque Deus continua no controle de todas as coisas. E nós não podemos nos perder diante da circunstância desse mundo, porque é o Senhor que continua dando a última palavra. O Salmo de número 2 vai dizer que Ele ri diante da soberba das nações. Por quê? Porque passam-se os reis, passam-se os reinos, passam-se as pessoas, mas o Senhor continua soberano no mais alto e sublime trono. Louvado seja Deus. E nós, meus amados irmãos, nós que fomos resgatados pelo seu amor, agora nós não somos criaturas, pessoas longes, não, pelo contrário, agora nós somos chamados de filhos e filhas de Deus. Isso é um presente, é um privilégio, é algo que não dá para nós discernirmos com a mente, apenas com o Espírito, e aceitar o melhor daquilo que Ele tem para nós. Nós vamos ver que o Senhor conhece o caminho dos justos, e a palavra que vai dizer que Ele observa, mas Ele não está inerte, Ele também cuida, e aquele que cuida e também dirige os nossos passos. Deixa eu dar uma notícia para você, Igreja Santa do Senhor: Deus está no controle da tua vida, Deus está guiando os teus passos. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não precisa, creia, viva pela fé e tenha certeza que o Senhor Todo-Poderoso lhe dará a coroa de vitória. Louvado seja Deus. Enquanto o caminho dos ímpios termina em destruição, nós vamos observar que Deus, que conhece as nossas lutas, conhece as nossas lágrimas, Ele interpreta. Isso é tão lindo quando a gente vai observar o apóstolo João escrever no Apocalipse, vai dizer que o Senhor reserva as nossas orações num odre, as nossas lágrimas, para ser respondidas no tempo certo. Isso faz com que a gente descanse no Senhor, porque Ele não somente observa os nossos passos, mas Ele também cuida, e se Ele cuida, Ele também dirige. Veja, meus queridos irmãos, que nós podemos descansar no colo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. É fácil nós descansarmos em meio às tribulações? Não. Mas nós temos a resposta da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Difícil foi para os pais na fé, como Jó, que nunca teve nenhuma experiência anterior, ninguém contou para ele, e ele teve que conviver com toda aquela luta, para depois observar e ter ainda um embate com Deus, até o ponto que ele desistiu. Porque de vez em quando Deus se levanta diante de alguns questionamentos e pergunta: onde estava tu quando fiz surgir os céus e a terra? Às vezes Deus nos coloca numa posição, me faz saber. E aí a gente vai observar que a gente é pó e cinza. E Jó, que não teve experiência, não tinha nenhum livro para ele entender,
não tinha nenhuma experiência, mas ele viu. E aí ele pôde dizer: agora os meus olhos te contemplam. Ou como os discípulos do Cristo, que viveram ali aquelas tribulações todas de tempestades e tantas perseguições, mas nós, meus amados irmãos, nós temos o testemunho do Cristo que ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Então a gente não está enganado, muito pelo contrário, agora a gente se apega na fé, na certeza daquilo que o Senhor nos prometeu, porque fiel é o que prometeu. As suas promessas são imbatíveis, as promessas do Senhor, elas são permanentes, elas são fiéis. Então nós vamos observar que os Salmos de número 1, ele nos apresenta uma escolha: andar com Deus e frutificar, ou ficar longe dele e perecer. Se coloque de pé junto comigo, eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus, eu e você possamos juntos compreender o quão é importante nós nos dedicarmos ao Senhor e aprendermos a ter com Ele um momento especial de comunhão. Que o culto seja para mim e para você um momento, como dizem, a cereja do bolo, mas que o nosso dia a dia seja viver o Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu amor, Senhor. Te agradecemos, Senhor amado, porque é o Senhor que deixa tudo muito bem claro diante de nós. E que nós podemos escolher, Senhor, a cada manhã, vivermos a tua bondade e a tua misericórdia. Pai, nós escolhemos estar contigo, Senhor. Então nos ajuda, Senhor amado, a não vivermos as astúcias do maligno, a não sermos pegos de surpresa. Pai querido, brota em nosso coração, Senhor. Visita-nos, ó Deus, traz uma visitação permanente para nós, para que nós possamos ter o discernimento, Senhor amado, e não sermos engodados, e não recebermos os dados inflamados do maligno, mas antes nós estarmos cobertos no sangue da conquista, Senhor. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, nós te suplicamos, protege a tua igreja, Senhor, guarda-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal, Senhor, visita a mente, visita o coração, Senhor, transforma a tua igreja, Senhor, sara-nos, ó Deus, e viveremos sarado, salva-nos, Senhor, e viveremos uma eternidade contigo, ó Pai querido. Nós precisamos da tua presença, Senhor, nos ajuda, ó Pai querido, nós te clamamos e te agradecemos no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós vamos aproveitar esse momento e receber os dízimos e as ofertas. Você dizime com alegria, oferte com muito amor para a casa do Senhor. Amém? Vamos ofertar na casa do Senhor. Ele tem sido bom conosco. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tem.
eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Graças a Deus, vamos encerrando mais uma reunião, porque o culto não se encerra. Apenas comunicando aos irmãos que, vindo para cá, conversei com o irmão Jonathan Dias. Eles estão todos lá no hospital e aguardando, né, que eles estavam esperando uma equipe de médicos que solicitaram se podia, né, ter a possibilidade da doação das córneas, e eles se propuseram a fazer. Então eu disse a ele que assim que eles forem tendo as informações, passem para a gente colocar no grupo. Eu estive lá ontem
De manhã eu fui na casa do nosso irmão Elias, fiquei lá com ele um pouco. Depois saí, vim aqui, peguei o carro e fui lá para o hospital. Cheguei lá por volta de 1h da tarde, subi. Ela me reconheceu. Falei, a senhora sabe quem sou eu? Ela, pastor Toninho. Falei, eu vim aqui orar e pedir para Deus fazer o milagre. E o milagre de Deus nem sempre é aquilo que nós entendemos. Mas conversei com a missionária Gis, acredito que foi no culto de final de ano, ou não sei se primeira ceia, última ceia, mas Deus falou que ia visitar o jardim dele algumas vezes em 2026. Já visitou a primeira vez, né? Que a gente possa estar pronto, porque se ele vai visitar algumas vezes, outras flores com toda certeza serão recolhidas. Eu disse ao pastor Moisés que eu sou de um tempo que Deus falava isso e acontecia, e era assim ainda mais especial, porque ele dizia, vou recolher uma rosa, e aí uma mulher, e depois ele falava, vou pegar um lírio, e uma criança, vou recolher um cravo, e um homem. É interessante, isso era em profecia, né? E era batata, e quando falava, todo mundo já ficava olhando, é eu, mas Deus não faz nada sem antes revelar. Deus não fará nada, principalmente nesse tempo. E eu tenho tanta convicção de que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer voltar a nos visitar com uma presença que realmente guia, dissipa dúvidas, traz esperança e aponta o caminho. Então nós vamos continuar orando, orem em favor da família Dias, mas também peço a vocês que orem em favor do pastor Fabiano. Conversei com ele antes de saindo para cá. Ele está em Campina Grande, na Paraíba. Sua mamãe passou muito mal e ele estava trabalhando lá em casa. E aí ele comprou uma passagem de avião e foi rápido para Paraíba, Cajazeiras. E lá eles transferiram a mãe dele para Campina Grande e ela está na UTI. E ontem eles disseram para ele que não tem o que fazer, que tem que aguardar. E ele disse que ele está sentado na UTI, deixaram ele ficar na UTI, puseram uma cadeira do lado da cama da mãe dele, e ele falou que ele tem passado a noite segurando as mãos dela. E eu disse, Deus está agraciando sua mãe com uma bênção muito grande, plantou um pastor do lado dela, né? E você, como pastor, cumpra a tua missão e aponte para ela Jesus. Falei, cante hino, leia a Bíblia no ouvido dela e deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. E Ele faz bem e faz perfeito, e nós temos que sempre entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então ore também pelo pastor Fabiano, tá bom? Para que Deus também cuide de tudo por lá. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos leve de volta em paz. Deus abençoe vocês que vieram. Cada vez que fazemos o que estamos fazendo, estamos dizendo como acabou de ser pregado. Tenho prazer na tua lei, tenho prazer na tua casa, tenho prazer na tua vontade. Que a gente possa cultivar isso. Os tempos estão breves, curtos, e nós precisamos ser mais rápidos, mais assertivos. Ontem eu fiz de tudo para ir ao hospital. Aí eu falei para o nosso irmão Luiz, se não tivesse ido ontem, hoje não daria tempo. Então, nós precisamos ser um pouquinho mais rápidos, principalmente quando escutamos a voz do Senhor. Deus está falando e nós precisamos ouvir. Entendendo que Deus não se escuta com o ouvido, Deus se escuta com o coração, tá bom? Esteja sempre com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Amado Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra enviada aos nossos corações. O Senhor nos chamar de mais do que feliz nesta noite, enche o nosso coração, não só de alegria, mas de certeza, fizemos a escolha certa. Escolhemos te amar, escolhemos te servir, escolhemos estar nos teus átrios, escolhemos, Senhor, ó Deus querido, estar no caminho que o Senhor propôs para nós. Ainda que entendamos que em nós existe fragilidades, fraquezas, e em nós, Senhor, ó Deus amado, quando olhamos realmente não vemos nada, mas o Senhor se agradou.
O Senhor nos chamou, o Senhor nos lavou, o Senhor nos perdoou, escreveu o nosso nome no livro da vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a não desviar os nossos olhos, nem para a direita, nem para a esquerda. Ajuda-nos, ó Senhor, a manter passos firmes, olhando para o alvo, Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai amado, que neste tempo, Senhor, que são tempos que correm ligeiro e apontam que a volta de Jesus está tão breve, tão próxima, Senhor, que nós possamos continuar caminhando firmes. Senhor, não nos deixando, Senhor, iludir por nenhuma conversa vã, por nenhum convite deste mundo, por nenhum atrativo, Senhor, desta terra, mas que a nossa esperança esteja em Ti. Que a riqueza que o nosso coração almeja esteja realmente no céu. Pai amado, ajuda-nos, ó Senhor, a permanecermos firmes e ajudarmos aqueles que estão fraquejando a não parar, a não desistir, a não olhar para trás. Pai querido, também te suplicamos as famílias, Senhor, que precisam ser, Senhor, amparadas por Teu amor, diante de quadros de enfermidade. Também a família Dias, Senhor, que passa hoje, Senhor, ó Deus amado, pela dor da separação. Ajuda-nos, ó Senhor, a ajudá-los, amá-los, Senhor, e estarmos juntos, Senhor, uns consolando os outros, porque a Tua palavra também nos ensina a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Pai amado, que a Tua igreja tenha isto como um sentimento vivo, como um sentimento claro e definido, Senhor. Somos irmãos, somos a igreja do Senhor e precisamos manifestar na terra este comportamento e este sentimento. Senhor, despede-nos na Tua paz, leva-nos guardados, Senhor, e protegidos por Ti. Dai-nos uma quinta-feira abençoada, Senhor, e feliz. Senhor, ó Deus amado, que a Tua igreja se mantenha, Senhor, firme, Senhor, na fé e no propósito. Pai bendito, nós mais uma vez te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as ricas e doces comunhão e consolações do Santo Espírito do Senhor, seja e esteja com toda esta igreja, com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, e todos nós juntos em uma só voz dizemos: Adeja 2026. Pode aplaudir.